Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Fala Pouco Podcast. Eu sei que vocês estavam com saudade do nosso podcast. Meu nome é Reinaldo Pedrosa. O meu nome continua sendo Humberto Petrilli. E eu sou Léo Abrantes. Pois é, como vocês viram aí no título do vídeo, no podcast de hoje a gente vai estar falando sobre o novo filme da Marvel, filme que lançou aí recentemente, que é o filme do Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Pois é, mas antes da gente entrar no tema do vídeo, de fato, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o nosso jabá, né? Sobre o Fala Pouco Company no geral. Você pode olhar aí no nosso YouTube, você vai encontrar podcasts, você vai encontrar vlogs, você vai encontrar IGTVs aí na nossa plataforma, tá? Se você entrar no Spotify, você vai encontrar os mesmos podcasts do YouTube lá disponível, se você gosta mais de escutar ele em áudio, a não ser que em vídeo, porque no YouTube vai estar no formato com a nossa cara, os nossos rostos falando sobre, mas é basicamente o mesmo tema, tá? Você pode olhar também o nosso Instagram, que está parado agora, mas é um Instagram focado em cinema, então lá vai ter crítica, indicação, perfil e artigos, tudo da sétima arte. Ali na época da pandemia, eu acho que tudo, se você procurar da Netflix, saiu na pandemia, tem alguma crítica da gente lá. Cada filme ruim que saía naquela época, que Jesus amado. Mas você pode encontrar tudo lá no nosso Instagram, além dos IGTVs, que também, como eu já falei, estão disponíveis no YouTube. Mas, basicamente, é isso. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Estamos aí com 80 inscritos. Daqui a pouco chega em 100, hein? E também tem aí mais de 4.000 visualizações ao todo do nosso canal no YouTube, 4.300 e alguma coisa da última vez que eu olhei. Então, vamos ajudar a chegar aí aos 1 milhão de visualizações, tá? Tá quase lá. 1 milhão Então de... é isso. Exatamente. Então é isso e vamos embora pro vídeo. Roda a vinheta. Caramba. Bom, a gente agora chega aqui no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que, na minha opinião, eu acho que também, aqui em todos os fãs da Marvel, é um dos filmes mais importantes dessa fase 4 que a gente tá vivendo da Marvel. Agora que as coisas estão começando a se renovar, estão começando a trazer outros rumos, né? Depois de Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, a gente teve tantas ações e tantos arcos sendo finalizados, que aí agora a gente tá começando nessa nova fase da Marvel com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Já começou antes com Eternos, com Shang-Chi, mas esse aqui é um dos principais pontos que vão provavelmente ligar os próximos filmes do futuro e também a principal trama da Marvel, que obviamente vai ser o multiverso. Nesse filme aqui, a gente tem uma colaboração, basicamente, né? Eu acredito que seja uma nova pegada da Marvel, essa necessidade de você colocar dois personagens grandes para protagonizar um filme. Então a gente pode ver também que no filme Thor Love and Thunder, né? Amor e Trovão, vai ser o Thor juntamente com os Guardiões da Galáxia. No filme dos Guardiões da Galáxia, provavelmente pode ter o Thor também. E nesse filme aqui do Doutor Estranho, tem a Wanda. Então, agora os filmes da Marvel estão pegando esse estilo para construírem e enriquecerem ainda mais. E também para atrair mais público, né? Porque provavelmente a gente não vai ter filme dos Vingadores tão cedo. Então, para que eles possam criar eventos grandes, eles vão querer colocar ainda mais personagens, como aconteceu, por exemplo, em Homem-Aranha. Inclusive, tem vídeo aqui do Homem-Aranha no canal, vale a pena você conferir, que a gente fala muito sobre Marvel aqui, né? Porque nós somos cadelas da Marvel. E acho importante a gente ressaltar que esses filmes estão ficando. Por exemplo, Homem-Aranha tinha o Doutor Estranho, então assim vai começar essa nova fase da Marvel. E também a gente está tendo uma nova fase da Marvel que tem algumas mudanças. Ainda não é a Marvel completamente como nós imaginamos, como muitas pessoas querem que ela seja, completamente aberta, cheia de novidades, mas dá pra perceber, principalmente nesse filme, que a Marvel tá se abrindo, não é? Sim, eu concordo com o Léo. Acho que a Marvel agora está apostando muito nesses crossovers, porque o universo cinematográfico da Marvel chegou num ponto eu diria dependência, mas eu não sei se é a palavra ideal, mas assim, dependência de um herói para o outro, que é impossível você ver um filme do Homem-Aranha e não se perguntar o que o Doutor Estranho está fazendo enquanto o Homem-Aranha está abrindo o multiverso, entendeu? Tipo, coisa nesse sentido, assim. Como nesse filme do Doutor Estranho, era impossível ter um filme do Doutor Estranho que mexe com magia, com feitiçaria e tudo mais, e o Doutor Estranho não ir procurar a Wanda, que é a feiticeira. Então, assim, o universo da Marvel chegou nesse ponto, assim, de
de dependência, que pode ser um ponto positivo, mas também pode ser um ponto negativo. Porque, por exemplo, você assiste WandaVision e você se passa a WandaVision inteiro perguntando, pô, o que é que o Doutor Estranho tá fazendo que ainda não foi lá na Wanda para impedir o que ela tá fazendo? Ou no filme do Cavaleiro da Lua, na série do Cavaleiro da Lua, quando o Deus lá, acho que é Amit o nome dele, né? Que ele volta ao céu em 290 e quantos milhões de anos lá e, tipo, cadê? Nenhum herói olhou assim pro céu e viu, eita, pô, tô dando merda no céu e ninguém faz nada. O filme dos Eternos, quando morre, literalmente morre um Eterno e fica gigante no meio da terra lá, um bichão, e ninguém se pergunta o que aquilo ali está acontecendo. Então, assim, tem esses furos, entre aspas, no universo, mas você tem que aceitar, porque se eles chegarem a um ponto de que todo o filme vai aparecer todo mundo, viram Vingadores. Mas, em situações específicas, dá para você fazer esses crossovers sem parecer uma coisa forçada. O filme do Doutor Estranho, a participação da Feiticeira Escarlate não é forçada. Né? Esse podcast aqui vai ter spoilers, então, tipo, o fato da Feiticeira Escarlate ser uma vilã nesse filme, eu não achei forçado. Eu achei que é uma coisa que faz sentido para os objetivos da Feiticeira e para os objetivos do Doutor Estranho. No filme do Homem-Aranha, a mesma coisa. A participação do Doutor Estranho não é uma participação forçada. O Peter Parker precisa descobrir lá como apagar a memória da galera e ele vai atrás de uma pessoa que consegue voltar no tempo, entre aspas, poderia conseguir ajudá-lo. Então, são coisas assim que fazem sentido. E, enfim, a Marvel está apostando nisso, até porque, como o Léo também falou, não vai ter filme dos Vingadores nem tão cedo aí. Porque eu acho que nem a equipe inteira dos Vingadores está formada ainda. Eu acho que daqui para o próximo filme de equipe de herói, vai ter muito personagem que vai sair, vai ter muito personagem que vai entrar, e vai ter muito personagem que sequer vai ser aproveitado. Sabe? Porque eu não sei se o Shang-Chi vai ser um Vingador, por exemplo. Pode ser que ele não seja. Mas aí, enfim. Falando propriamente do filme, eu só queria dizer o seguinte: eu queria já começando a dizer se a gente gostou ou se não gostou do filme. Eu vou deixar minha opinião por último, porque pode ser um pouco controversa dos outros dois, mas eu quero perguntar a vocês aí, gostaram ou não gostaram do filme? Eu acho que assim, esse filme ele foi um filme importantíssimo para encerrar esse arco dos Vingadores e de todas as histórias que aconteceram, que envolveram todos, né, os heróis icônicos da Marvel, principalmente pelo fato de que esse filme foi, enfim, a superação do luto da Wanda que a gente estava esperando há tanto tempo, né? Desde que foi lançado WandaVision, que é basicamente uma série falando sobre a Wanda superando o luto de ter perdido Visão e a possibilidade de ter tido uma família. Isso é uma coisa extremamente simbólica quando a gente para pensar na própria personagem da Wanda, que foi um personagem que ela, em teoria, ela é filha do Magneto, né? O irmão dela, que é o Mercúrio, morre. Então, assim, ela não teve uma infância, nem uma juventude, nem nada muito alegre. E quando ela começa a ter um ideal, assim, uma visualização de um futuro com uma família, que é o que no fundo ela sempre quis, ela perde. E o WandaVision foi basicamente ela superando esse luto. E quando a gente entra na perspectiva do Doutor Estranho, né, dele tendo que agir ou fazer alguma coisa a respeito disso, é muito louco, porque a gente pega justamente os dois maiores magos, os dois únicos, acho que realmente magos, assim, dos heróis que a gente já conhecia, em realmente um antagonismo muito grande. O último antagonismo que eu tinha visto assim tão forte foi o do Capitão América no Guerra Civil, né? Que era do Capitão América e do Homem de Ferro, aquele embate de dois heróis muito grandes, muito fortes, com assim, possibilidades de vitória iguais. Só que quando a gente para pensar no Doutor Estranho na WandaVision, e na Wanda, quer dizer, é uma coisa extremamente mais, assim, megalomaníaca, porque os dois têm poderes que nem eles mesmos conseguem controlar. Tanto é que quando a gente começa a entrar nessa perspectiva do multiverso, que é justamente essa próxima etapa, esse próximo arco da Marvel, a gente vê que o Doutor Estranho, em todas as realidades, ele faz umas coisas muito absurdas, enquanto que a Wanda, nessa realidade, estava sendo a mais louca, em todas as outras ela estava sendo normal, meio que teve uma inversão de valores, uma inversão de papéis, né? Era o único universo onde o Doutor Estranho era o bonzinho e o único universo onde a Wanda era a malvadinha. Isso eu achei esse antagonismo muito interessante, principalmente quando a gente coloca a Wanda, né, que eu lembro desde quando a gente assistia os X-Men, né, o desenho do X-Men, eu pelo menos desde criança sempre tive medo Wanda da sempre Wanda, foi porque vilã, né? Ela é meio anti-herói ali. ela sempre foi uma vilã na realidade, porque assim, Uhum. ela era filha do Magneto, ela era meio que anti-herói por causa que ninguém nunca ia lá e realmente derrotava ela de fato, né, porque
Não era que nem os outros vilões, assim, mais fortes. Mas, assim, eu acho que esse antagonismo entre o Doutor Estranho e ela é absurdamente incrível e foi muito bem explorado no filme. Eu vou dizer que eu gostei, sim, do filme, eu achei ele muito bacana, mas eu ainda acho que ele foi muito um fanservice. Colocar algumas figuras, assim, como o Jim, né, do The Office, esqueci o nome do ator, mas de Senhor Fantástico, trazer os personagens icônicos que a Marvel adora fazer isso, né, de fazer referência, fazer a galera gritar no cinema, e é uma coisa que você vê uma diferença muito grande entre esse último filme do Batman e esse da Marvel. Obviamente sempre tem que fazer essa comparaçãozinha mínima, né? Só uma ressalva, não precisa Sim. fazer muito, a Marvel não precisa fazer muito pra fazer as pessoas gritarem no cinema. A gente foi prova disso, de que aparecia, sei lá, Parecia a Wanda, um a vilã do leão. filme, parecia a Wanda. Parecia o Hulk. Chato. Pietro, se você tá ouvindo isso, Pietro, se você tá ouvindo isso, eu te odeio. Você não é engraçado. Suas amigas riem de você por pena, cara. Para de ficar fazendo piada no filme da Marvel, por favor. Mas você riu do Pietro, tá? Eu não queria dizer nada, não. Mas foi uma vez só, Pietro. O que ele tinha falado mesmo? O que ele tinha falado mesmo? Eu não lembro, mas foi muito... Mano, Não, foi porque eu ele não falou ri. o filme teve uma inteiro, parte, dela. tem um cara na minha frente, que ele falou assim, tipo, apareceu o professor Xavier em pé, de camisa preta, gola alta, aí o cara falou, ia lá o Steve Jobs. Ali eu ri, porque foi engraçado. Eu fiz essa piada também, hein? Eu fiz essa piada também. Alguma coisa tá andando, tipo assim, ó, o cara só consegue andar aí mesmo, tá ligado? Mano, mas assim, Léo, fala aí, deixa eu falar a minha opinião do filme. Assim, só concluir. Eu gostei do filme, mas acho que ele foi um fanservice. Ele foi uma coisa que mostrou muitos personagens icônicos, que nem a Marvel sempre faz, e que deu palco para muitas teorias que os fãs já estavam tendo por fora de antes, e agora foi tipo assim, nossa, porque a Marvel adora fazer isso, a Marvel ama colocar, que nem colocaram no final do filme aquela personagem aleatória que ninguém sabia definitivamente quem que era, colocar algumas coisas só para começar a nascerem especulações e coisas e teorias, e aí no próximo filme ela vai lá e faz algumas, não faz outras, deixa em aberto outras, porque a Marvel ela vive mais através da fanbase do que da própria qualidade cinematográfica. Então, assim, é um filme que eu gostei, principalmente por aspectos técnicos e menos por aspectos de fã, assim, sabe? Eu achei legal, mas poderia ser muito melhor outras coisas. Bom, basicamente, esse filme me conquistou em duas questões, basicamente. A primeira eu acho que é a mais óbvia, que são os aspectos técnicos, mas também não é só aspecto técnico, assim, porque todo filme da Marvel, até mesmo pelo investimento, os aspectos técnicos, eles chamam muita atenção. Então, são cenários bonitos, são direções de arte bonitas, cenários bonitos, principalmente com esses cenários fantasiosos. Então, a gente tem que imaginar isso e ver que realmente são bonitos. Mas, por outro lado, desta vez a gente conseguiu ver uma versão do diretor, como se o diretor tivesse imposto a sua ideia. E não é todo filme da Marvel que a gente vê isso. A gente sabe que a Marvel é algo que é extremamente controlador, existe um projeto por trás que eu até entendo e realmente faz sentido. E ficou muito conhecido, logo nas primeiras fases, poucas interferências e poucas identidades nos filmes. Eu acho que algumas exceções, e que são justamente tá entre os melhores filmes da Marvel, que eu digo que é Thor Ragnarok, que eu acho que tem uma interferência grande do diretor Taika Waititi, assim como Guardiões da Galáxia tem uma interferência muito forte do James Gunn, mas também ainda seguem padrões da Marvel, por aí vai. Esse filme, eu acho que é o que mais se aproxima de uma identidade própria do diretor, que é o Sam Raimi. Ele é um cara muito voltado para o cinema de terror, e a gente pôde ver algo que ele realmente quis fazer com o filme, e com uma certa liberdade, sabe? Esse filme é o que, pra mim, é o que mais quebra a Fórmula Marvel, não só por conta dos aspectos de terror, mas também até mesmo pela própria linguagem, pelo estilo que foi imposto no filme. O filme não só tem essa pegada de terror, como a Wanda como vilã, a Wanda meio como macabra, tem cenas maravilhosas da Wanda. Mano, ela parece zumbizona, assim. Ela saindo do espelho, toda se contorcendo assim, é uma cena muito,
muito grotesca, e realmente você se assusta com alguns momentos do filme. E isso é um acerto muito grande da Marvel em dar essa liberdade, e também, obviamente, do diretor em poder colocar isso em cena. E por mais que as pessoas tenham ódio do roteiro, muitas pessoas criticaram o roteiro, eu também não acho que o roteiro é nada demais, eu acho o roteiro, assim, padrão Marvel. É aquele roteiro que vai fazer o caminho mais básico, mas uma coisa que o roteiro acerta é em criar cenários. Isso eu vou até copiar, eu vi ontem numa análise do Otávio Ugá sobre o filme, onde ele fala que o roteiro cria cenários ótimos para que cenas boas possam acontecer. E realmente acontecem. Cenas muito boas acontecem, e isso também é mérito do roteiro. Mas também o roteiro tem aquelas pegadinhas assim, tipo, pô, a menina não sabe controlar o poder o filme inteiro. No final, Doutor Estranho, concentre-se. Ah, pronto, agora sim eu Uau! consigo. Igual a Wanda também, que passou o filme todo sem essa ideia assim, não, preciso encontrar meus filhos, preciso encontrar meus filhos. Aí no final acontece o óbvio que todo mundo sabia que, tipo, vai dar merda. Já Aí, tinha, aí inclusive, até. A gente já tinha até falado para ela, assim, ao longo do filme, se realmente quer encontrar as crianças, não sabem o que vai acontecer, e ela tacou o foda-se e continuou indo atrás. exatamente. E aconteceu, chocou 0 pessoas, e ela continuou nessa investida, e aconteceu o que aconteceu, que foi a trama final do filme, que pareceu assim, cara, ela poderia ter simplesmente pensado um pouquinho. Então, essas armadilhas do roteiro também, e algumas outras coisas, é o que diminui um pouco o filme. Mas o que mais me chamou a atenção foram justamente esses aspectos técnicos, essa ideia de sair da fórmula Marvel, e também essa questão voltada pro terror. É um filme que é bastante diferente, e isso me agrada. Eu gosto desse filme por conta disso. E também, o segundo ponto, é a jornada individual e de Wanda e Doutor Estranho. Eu acho que após esse filme, a Wanda tem o seu ciclo encerrado. Aquele final também foi bastante. Ela não morreu, isso é óbvio, mas ela encerrou sua jornada. Ela não vai mais procurar o filho. E ainda colocaram em debate a questão Wanda e Feiticeira Escarlate. Então, dá pra gente trabalhar isso no futuro, e isso é um negócio que o filme fez de interessante. Outra questão também, ainda nesse assunto de encerrar ciclos e promover histórias, é o do Doutor Estranho, que realmente a gente tem um debate muito grande sobre o Doutor Estranho e a persona dele, principalmente nessa ideia de multiversos, de que no multiverso ele é o defensor, ele é o cara que cuida do multiverso. No outro, ele é uma vergonha, ele que fez o caos. No outro, ele foi o cara que entregou a pedra pro Thanos. Enfim, essas dimensões, essas ideias, e também o que a gente viu nas outras séries, como o What If, a gente tem uma ideia maior de quem é o Doutor Estranho, e também esse filme consegue aumentar ainda mais a pessoa que ele é. Então a gente pode ter uma noção muito maior de quem é o Doutor Estranho e o que a pessoa dele significa. Que ele pode ser um cara que pode se meio que se entregar ao lado negro, vamos colocar dessa forma, mas também ele é um cara que pode defender e superar as suas próprias adversidades e conseguir se tornar um cara mais sério, conseguir se tornar esse cara ético, vamos colocar assim. Então, eu acho que o filme ele acerta tanto no aspecto técnico, nessa quebra da fórmula da Marvel, e nas construções individuais dos personagens principais. Bom, a minha opinião sobre o filme, eu queria dizer que assim, eu gostei do filme. Dificilmente tem algum filme da Marvel que eu não gosto. Eu acho que se eu fosse citar alguns aqui que eu não gosto, seria Thor 1, Thor 2, Capitão América 1, Capitão Marvel, tanto faz como tanto fez. Mas, tipo, difícil até Vingadores 2, que é tão criticado, é um filme que eu gosto de assistir, sabe? Mas, enfim, esse Doutor Estranho, eu gostei. Eu achei ele melhor do que a maioria dos filmes, muito pelo que Léo e Humberto citaram. Tipo, é um filme corajoso em dar ao diretor a liberdade de fazer algo diferente. Um diferente ainda assim dentro da casinha, assim, sem sair demais, mas assim é um filme que assim dá ao Sam Raimi a liberdade de matar o personagem que ele quiser, nem que seja no multiverso, mas tipo matar o personagem que ele quiser, tratar o personagem do jeito que ele quiser, porque a Wanda poderia ser uma vilã, mas poderia ser uma vilã no estilo Capitão América Guerra Civil ou Capitão América 2.
que é um vilão que depois se torna um anti-herói, que se torna um herói, como foi o caso do Soldado Invernal, e como foi o embate também entre Homem-Aranha e Capitão América. O filme do Capitão América 3 era um embate ali de ideias. Cada um tinha uma ideia, cada um foi para um lado, brigaram e depois viraram amigos de novo. Nesse não. Nesse a Wanda é vilã, ela mata todo mundo que está na frente dela. E assim, é um filme corajoso nesse aspecto. Corajoso em dar susto, porque é um filme que tem jumpscare, é um filme que tem suspense, é um filme que tem sangue, tem morte grotesca, tem tudo. E é um filme com várias analogias de filme de terror, que a gente pode até falar mais na frente. É um filme que tem possessão, é um filme que tem demônio, é um filme que tem parece que tá cena de exorcismo ali no filme. Então, assim, são coisas com várias analogias interessantes de terror. Mas vai aí algum ponto que, assim, eu tenho algumas críticas a esse filme. Por quê? Essa era uma história, o Doutor Estranho indo nos multiversos, a Marvel vendeu esse filme como se fosse mais um grande evento. E a história tem abertura para isso. O fato do Doutor Estranho ir pulando de multiverso para multiverso, indo em diferentes realidades, abre a oportunidade para ser um grande evento, para ter várias participações especiais. Teve uma época que foi noticiado que o filme estava passando por refilmagens para ter mais participações especiais. Então, assim, é um filme que prometeu muito e eu acho que ele não se decidiu se ele queria ser um filme gigante ou se ele queria ser um filme mais contido, sabe? Eternamente o filme se perde nesse aspecto. Se ele quer fazer uma grande, tipo, um Homem-Aranha de novo, ou um Ultimato de novo, quase, ou se ele quer ser um filme do Doutor Estranho. Então, na minha opinião, é um filme que não se decide quanto a isso em vários momentos. As participações especiais, eu amei as participações especiais que tiveram, mas eu esperava mais. Quer dizer que naquele mundo só existiam 4 heróis? E todos os outros mundos que ele foi, só existiu o Doutor Estranho? Cadê o resto das pessoas ali? E, tipo, eu acho tudo isso assim, não que fosse obrigatório aparecer mais pessoas, mas que é estranho porque poderia aparecer mais. A Marvel já provou que eles conseguem fazer mais, entende? Conseguem ter mais participações especiais do que as que tiveram. Então, eu gostei do John Krasinski aparecendo como o Senhor Fantástico, gostei pra caramba. E é um fanquete, basicamente, porque faz anos que a galera do Twitter, em redes sociais em geral, Instagram, faz montagem de John Krasinski e da Emily Blunt como o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível. Então, assim, ele aparecer no filme é uma coisa que abre portas para o futuro, e dele ser o próximo Senhor Fantástico. Vai ser isso sensacional. O Patrick Stewart aparecendo como Professor Xavier é uma participação especial extremamente interessante, porque é um personagem que já conhece, é um ator que conhece o personagem como ninguém, que tem uma história na pele do personagem. Assim como foi aparecer a Monica Rambeau lá, que apareceu como a Capitã Marvel, e também o outro foi o Barão Mordo, que apareceu como o Mago Supremo. E aí, enfim, tinham boatos que teriam infinitas outras participações especiais, assim, claro, são teorias, assim, mas a Marvel vende, a Marvel instiga essas teorias, e a partir do momento que ela instiga isso e não entrega, dá a sensação de que poderia ter sido melhor, porque eles já conseguiram fazer coisas melhores, entende? Então, assim, para mim, foi um filme que não se decidiu ser grandioso, porque a história permitia ser mais grandiosa do que isso, a história permitia ter mais participações especiais, assim como foi o Ultimato. E o Ultimato, quando eles viajam para vários momentos do tempo, tem várias participações especiais. Nesse filme, eles viajando por multiversos, poderiam ter participações especiais, entende? Então, eu acho que não é que faltou, mas é que poderia ter tido. E eu acho que o filme seria muito melhor recebido se tivessem acontecido essas coisas. Eu também achei, eu não sei se por culpa do 3D, que a gente viu o filme em 3D, mas principalmente no início do filme, eu achei o CGI um pouco fraco. Na parte que a América Chaves está embaixo daquele, acho que é Gargantos que eles chamam no filme, daquele vilão do início do filme, aquele bicho de tentáculo em olhão, dá para perceber claramente que copiaram e colaram a imagem dela ali embaixo do bicho, sabe? Ficou um negócio muito deslocado que me incomoda, e eu acho que o 3D do início do filme ficou meio fraco, depois o filme se acerta, principalmente nas cenas de luta. Acho que são coisas que o CGI funcionou muito bem, mas no início do filme me incomodou um tanto. Até que eu me acostumasse com o filme em si, me incomodou. Mas nada que... Isso nunca me tira do filme, sabe? Se a história é uma história boa, o CGI não é uma coisa que assim, vai me fazer desgostar de um filme, ou dizer que o filme foi ruim por causa do CGI. Mas, enfim, falando mais precisamente de roteiro, eu achei a América Chaves jogadíssima na história. Tá bom que realmente o poder dela nos quadrinhos também é viajar de multiverso para multiverso.
Mas nesse filme, ela já aparece numa cena caótica, ela é jogada no caos ali e ela não faz nada o filme todo, além de pular de um lugar para o outro e levar os personagens de um lugar para o outro, sabe? Ela é claramente uma peça de roteiro para o filme existir, basicamente. Porque ela usa a desculpa de que ela não sabe usar os poderes dela, e aí, tipo, sempre que está acontecendo alguma cena de luta, tal, não sei o quê, ela é inútil, porque ela não faz nada, e aí, de repente, aparentemente ela tem super força, porque ela dá um murro no vidro, o vidro quase quebra, naquela parte que ela está presa lá no laboratório. E aí, no final do filme, depois do poder lá, o Doutor Estranho vira o Naruto e dá o poder lá do discurso e a mina aprende a usar os poderes dela. Entende? Tipo, é uma coisa assim que eu achei muito jogada, ela é muito mal desenvolvida. Talvez propositalmente, porque eles vão querer, sei lá, fazer uma série dela no Disney Plus, um filme dela futuramente. Pode ser. Mas, assim, para esse filme, foi muito jogada, muito mal explicada. Eu acho que, assim, ela só serviu para a história andar, mas ela não tem, tipo, ela, como personagem, não tem meio que explicação para existir além da história. E, assim, o poder dela é roubadíssimo para a história do filme, né? O poder dela é pular de um multiverso para o outro. Então, tipo, é basicamente a função dela. Como é que ela vai fazer o Doutor Estranho ir de um lugar para o outro? Ah, bota uma menina lá que tem um poder que faz isso. E aí, enfim, eu achei que ela ficou um tanto quanto jogada na história. E, para finalizar essa primeira parte, eu achei a luta contra os Illuminati, porra, a Wanda é forte pra caramba. É, claramente é. Mas a Capitã Marvel é muito braba, velho. O Professor Xavier é muito brabo. Eu não falo nem da Capitã América, que não é, né? A Capitã, sei lá, como é que chama o... Inglaterra, Não, porque, tipo, ela não é americana, né? É britânica. Eu não sei se é Capitã Britânica. Enfim, a Inglaterra, Capitã Capitã Inglaterra. Britânia. Pronto, é. A Capitã Britânia lá, da Peggy Carter, ela não é um personagem super poderoso. Ela só é, tipo, um líder, tal, não sei o quê. Assim como o Senhor Elástico também. Mas os outros três personagens lá, os Inumanos, a Capitã Marvel e o Professor Xavier, são personagens muito fortes, muito fortes. E eles perdem assim, ó. Tipo, poderia ter sido uma luta mais épica contra eles. A Wanda derrota muito fácil, velho. E assim, derrota fácil porque o roteiro quer que ela derrote fácil, porque não ia ter tempo para tipo ter uma luta épica ali e tipo a Wanda ainda conseguir passar daquela fase para chegar ao Doutor Estranho. Mas tipo, o jeito que ela derrota a luta é tudo muito assim, ó, pá, 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 pá. E eu entendo que a Wanda estava super poderosa ali, mas eles deram uma nerfada nos outros caras e deram uma tunada nela muito acima do razoável, que eu acho que, pô, mano, você descaracteriza todo o personagem. O professor Xavier é o maior telepata do mundo, na Marvel, né? É o maior telepata do mundo, e ele perde numa luta de telepatia ali, com a Wanda quebrando o pescoço dele. A Capitã Marvel, meu Deus do céu, ela morre, porra. Ela dá um murro na Wanda, daqui a pouco ela tá voando, a Wanda derruba uma pedra em cima dela e ela morre. Tipo, pô, Além de mano, que, só uma coisa, na hora que eles estavam fazendo o julgamento do Doutor Estranho, tava todo mundo, não, 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 a gente não vai deixar ele fazer nada. Aí do nada o Professor Xavier fala, não, eu vou deixar porque eu confio nele, mostra que isso é diferente. Também foi muito, estalou ele, não, acho que eu vou confiar no Doutor Estranho. exatamente. Tipo, eu acho que aquela cena ali poderia ter sido melhor trabalhada. E eu vi também, mais uma reportagem também, que dizia que o corte inicial do filme tinha 2 horas e 40. E o filme que saiu tem 2 horas e 2 horas. Não tem muito mais que isso, não. Então, pode ser que nesses 40 minutos ali tenha tido ali naquela parte dos Illuminati uma participação tanto quanto maior, sabe? Mas, enfim, eu acho que faltou nessa parte dos Illuminati, sabe? Valeu pelo fanservice e, assim, eles têm um objetivo na trama, porque eles mostram que a Feiticeira Escarlate está impiedosa, ela vai matar todo mundo e ela mata todo mundo para atingir o objetivo dela, sabe? Mas esse matar todo mundo, eu acho que você acaba nerfando personagens que não morreriam tão facilmente. Por mais que eles perdessem para a Wanda, não morreriam do jeito que morreram, sabe? Eu achei bem, tipo, pô, mano, beleza, ela é vilã do filme, a luta final tem que ser a luta do Estranho, assim, eu entendo, mas ela não vai derrotar a Capitã Marvel desse jeito, sabe? Ela não vai É. derrotar o Professor Xavier desse jeito, enfim. Ó, tem algo que me ajudou nesse filme e que tá me ajudando um pouco sobre a Marvel, que é justamente essa questão de expectativa. Eu, eu realmente, pra ser bem sincero, eu estou perdendo um pouco do interesse na Marvel, porque eu vejo que eles têm um projeto, eles têm algumas ideias, mas eu não me sinto assim tão interessado no que tá acontecendo. Eu acho que foi muito. Eu fiquei muito interessado em específico no filme do Homem-Aranha. Esse eu hypei real, porque realmente era um evento ímpar.
Mas uma coisa que tá me ajudando, que até eu acho que até que tô lidando bem, que eu realmente gosto do universo da Marvel. Eu assisto praticamente. Eu assisti todas as séries até agora. Já assisti todos os filmes. Quer dizer, eu acho que eu não vi o Incrível Hulk, mas quem liga? É. Eu, eu acompanho tudo da Marvel, mas algo que eu fiz com o Doutor Estranho e algo que eu vou fazer nos próximos também cara, tô nem aí. Tô nem aí. Não fugir de tudo que aparecia de Doutor Estranho. Obviamente não tinha como fugir de tudo, porque sempre aparece alguma coisa. Mas a questão é que eu tô fugindo de spoiler, tô fugindo desses debates, tô fugindo dessas teorias. E eu não tô interessado em ver isso. Não só porque eu acredito que isso estrague um pouco da experiência do filme, porque por mais que eu estivesse hypado pra Homem-Aranha, Sem Volta pra Casa, eu sabia o que ia acontecer. Era bastante óbvio. Então, eu realmente não estou interessado em saber o que está acontecendo no universo Marvel. Eu vou saber porque eu estou acompanhando e não porque eu realmente tenho interesse, assim. Eu até parei de ver esses vídeos sobre teoria, sobre pode acontecer isso, pode ser aquilo. O máximo que eu tô vendo é tipo, isso aqui pode acontecer, esse aqui é o plano da Marvel nos próximos anos. Então, por exemplo, eu sei que a próxima saga que a Marvel tá interessada em fazer é Guerras Secretas. Eu só sei disso. Eu não quero saber de mais nada. Não quero saber que no filme do Thor vai aparecer alguém. Não estou interessado. Eu quero sentar e assistir um filme. E é por isso que eu acho que eu estou até mesmo cobrando mais da Marvel agora, justamente esse papo de que nós precisamos ter algo diferente, que nós precisamos ter isso, precisamos ter aquilo, é algo que eu realmente também estou cobrando da Marvel, porque se continuar nessa pegada, para mim, eu vou começar a deixar de assistir, de acompanhar algumas coisas, mas realmente eu tô enxergando que eles estão tentando mudar algumas coisas e isso eu acho muito bacana, mas eu quero ver realmente coisas novas, eu quero ver não só personagens novos, tramas novas, novos conflitos, mas eu quero ver linguagens diferentes, eu quero ver ideias novas. Assim, eu tô bastante. O filme que eu mais assim estou hypado pra ver é Thor, Amor e Trovão, porque além de ser o Taika Waititi, que é um baita diretor, falaram que esse filme ele ainda vai ter mais liberdade. Então eu falei, pô, talvez saia algo interessante, já vai ter algumas coisas diferentes, tudo mais. Mas querendo ou não, eu quero ver mais da Marvel, porque esse filme Doutor Estranho, por mais que teve uma linguagem, uma forma nova de fazer, ele ainda teve coisas prontas da Marvel, que é a necessidade de compromisso com o multiverso. Então, eles precisam colocar, por exemplo, como o Humberto falou sobre os fanservices, não é que o filme foi de fanservice, é porque a Marvel precisa dos fanservice. Então, acho que eles precisam fugir um pouco mais dessas cartilhas. O roteiro, eu sinto que é um roteiro muito encomendado, sabe? Parece que ele pegou, sabe aqueles padrão que a gente faz, template de alguma coisa? Eu acho que foi basicamente isso, tá ligado? Então, eu quero ver mais da Marvel, eu tô com curiosidade pra ver como que vai acontecer. Mas, principalmente, eu quero ver coisas novas. E o fato de muitas coisas ainda serem bastante parecidas, por mais que algumas coisas ainda sejam novas, me faz perder um pouco da vontade da Marvel. Até mesmo por conta das séries. As séries, tem algumas séries que trazem algumas coisas novas, como o Cavaleiro da Lua trouxe, WandaVision, Loki. que eu, Loki eu acho assim, que ele só traz a narrativa nova, mas a linguagem ainda é muito parecida, mas WandaVision é muito diferente, Cavaleiro da Lua é bastante diferente. Essas são as duas que eu consigo imaginar. Eternos foi algo que tentou trazer algo diferente, trouxe um É pouco, chato. mas eu não achei chato, mas assim, eu achei um grande meio termo. Eu achei um grande meio termo, assim. Eles quiseram fazer uma coisa mais intelectual, eu gostei disso, mas mesmo assim eles ainda tiveram que cumprir a guerra, os conflitos, questões Marvel. Eu acho que eles poderiam ter feito um filme extremamente focado. Eu acho que se fosse um filme completamente lento, devagar, viajoso, assim, mano, vamos falar sobre o universo, sobre essas questões. Ter explorado Mas mais a questão do. aí seria no DC. Não, se fosse da DC teria uma câmera lenta.
uma câmera lenta, um Zack Snyder, aí Nirvana eu largaria o filme em 2 minutos. Cara, por exemplo, o Batman tem uma linguagem que eu acho muito mais interessante, tá ligado? Coisa que a Marvel podia explorar muito mais. Por mais que Batman não seja uma obra-prima, eu acho que a Marvel poderia explorar essas novas questões, entendeu? Eu gosto de Batman, a estética de Batman é muito boa e a ideia do filme é muito boa. Eu acho que eles pecam em algumas outras questões, mas em Doutor Estranho e nos próximos filmes da Marvel, eu gostaria de ver novas linguagens, novas ideias, porque eles precisam alterar um pouco, entendeu? Precisam alterar. Eu quero que um dia, o meu sonho é que um dia o Martin Scorsese vire e fale: desculpe, Marvel, vocês acertaram agora. Parabéns. Essa é a minha meta. Eu acho o seguinte, esse filme eu acho que foi muito um teste, justamente por essa questão de filmes autorais, sabe? Tanto que o John Watts, que era o diretor que dirigiu os 3 filmes de Homem-Aranha, ele dirigiu o Quarteto Fantástico também, ele não vai mais. A justificativa é que ele estava cansado, algo nesse sentido. Mas, assim, o que eu acho que aconteceu é que a Marvel quer fazer um filme também autoral para o Quarteto Fantástico, entende? E o John Watts é um diretor muito feijão com arroz. Todos os 3 filmes do Homem-Aranha é muito feijão com arroz ali, tipo, é o básico, é o básico, é o básico. Funciona porque está dentro da fórmula Marvel, então vai funcionar, e é Homem-Aranha. Mas, tipo, não tem nada ali que você olhe e fale, poxa, esse é um filme do John Watts. Não tem. Assim como o Thor 3 tem com Taika Waititi, assim como o Doutor Estranho 2 tem com Sam Raimi, os filmes do John Watts não tem. Então, ele dirigindo o filme do Quarteto Fantástico, eu acho que também seria um filme sem uma assinatura de um diretor, sabe? Então, eu acho que eles querem fazer um filme de... Assim como James Gunn também bota no Guardiões da Galáxia, né? Mas, enfim, eu acho que eles querem fazer no Quarteto Fantástico um filme muito, tipo, uma pegada mais autoral, eu imagino. E esse primeiro filme do Doutor Estranho foi um teste, e eu acho que o filme do Thor vai ser um novo teste, mas numa abrangência maior, porque eles já testaram o Taika Waititi antes, né, no Thor 3 e funcionou. Tem gente que não gosta, mas a maioria das pessoas gosta do filme. E aí, enfim, só fazendo uma comparação, eu não acho que todo filme da Marvel precise ter tantas participações especiais, sabe? Assim como foi o Homem-Aranha, assim como foi o filme do Doutor Estranho, que teve participações especiais, porque eu tô muito ansioso pro filme do Thor também. E eu duvido que vai ter alguma participação especial. Além do Guardiões da Galáxia, que deve ser só no início do filme ali, tipo, tchau, sabe? Mas aí, enfim, eu não acho que esse filme do Thor vai ter alguma, tipo, vai ter algum outro herói da Marvel aparecendo. Não, e nem precisa. A história não precisa disso. Mas já nesse filme do Doutor Estranho, eu acho que precisava. Se eles queriam contar essa história agora, eu acho que precisava fazer um filme mais grandioso, sabe? A história não combinou com o estilo do roteiro. Um roteiro mais contido. Porque é um roteiro que não soube ser grandioso, nem soube ser contido. Ficou no meio termo que eu não achei legal. Mas, enfim, dando minha nota para esse filme de 0 a 5, é um filme que no Letterboxd eu dei 3,5, por exemplo. Não achei um filme horroroso, eu acho melhor que a maioria dos filmes da Marvel, mas também eu acho que poderia ter sido melhor. Eles poderiam ter feito uma história melhor com o que eles tinham, com o material que eles tinham e com o que eles já apresentavam no universo. Como o segundo filme do Doutor Estranho eu gostei. Quero ver de novo ainda no cinema, antes que saia, eu quero assistir novamente. Eu achei melhor que o primeiro. Acho que o vilão do filme, a Feiticeira Escarlate, é um dos vilões mais fortes que a Marvel já apresentou até hoje, que é um vilão que você realmente não sabe como o herói vai derrotar. Porque tem vários filmes da Marvel que o vilão é a cópia do herói. Tipo, são os mesmos poderes, eles se enfrentam. Homem-Formiga é assim, Homem de Ferro 1 é assim, Capitão América 2 é assim, e enfim, por aí vai. Às vezes funciona, às vezes não. Até o próprio Doutor Estranho, durante boa parte do filme, é assim também. Então, no caso, né, que ele enfrenta lá aquele mago que ficou do mal e tudo mais. E aí, enfim, é um filme que a vilã, eu acho que só tá abaixo do... Eu acho que a Wanda desse filme, a Feiticeira Escarlate, no caso, ela derrotaria o Thanos, assim, fácil também. Já que ela derrotou todo mundo assim, ela derrotaria o Thanos também. Tanto que ela quase derrota o Thanos no filme do Ultimato, ela quase derrota. E aí, enfim, eu acho que é a vilã mais forte, é uma vilã que, como o Léo falou, tem o ciclo dela encerrado. Eu não acho que ela morreu, pô. Não tem corpo, não morreu, né? Morreu só quando acontece com o Tony Stark. Tem um enterro e tal, tudo mais, aí morreu. Mas quando não, ela não morreu, ela vai aparecer novamente. Não acho que vai aparecer tão cedo. Até porque ela ainda tem histórias com Visão para ser contada. Não acho que eles nem citaram Visão nesse filme, mas ainda tem coisas para ser desenvolvidas com ele. E eu acho que precisa da Wanda. Nem que eles tragam a Wanda do outro universo para esse. Mas, enfim. E eu achei interessante também essa divisão que eles fizeram da Wanda e da Feiticeira Escarlate. Se a Feiticeira Escarlate fosse quase uma Fênix Negra, sabe? Tipo, uma entidade que assume a Jean Grey ali e ela fica do mal. A mesma coisa é a Wanda e a Feiticeira. Tipo, a entidade que assume a Wanda ali e ela fica do mal.
muito por causa do livro e tudo mais. E eu não acho que as consequências desse filme, eu não acho que seja uma coisa que vai impactar diretamente, pelo menos agora, os filmes da Marvel. É uma coisa meio tipo Vingadores 1, que aparece o Thanos ali no final do filme, mas ele só vai ser o vilão lá no final. Eu acho que nesse filme do Doutor Estranho é a mesma coisa. Tem a questão do multiverso, tá dando merda, mas eu só acho que só vai ser referenciado isso aí lá na frente, sabe? E aí, enfim, gostei do filme, achei que poderia ter sido melhor, mas eu acho que um 3,5 tá bom. Não sei vocês aí. Eu acho que, assim, levando em consideração o roteiro eu achei uma coisa que eu achei bem legal, como eu disse. Eu acho que nem Léo tinha falado há um tempo atrás no podcast, que a criação de personagens, sabe, assim, a personalidade dos personagens é muito bacana. Você consegue ver um Doutor Estranho você consegue nitidamente perceber as diferenças entre os Doutores Estranhos que a gente conhece no universo. Junta, obviamente, aquele fanservice que eu tinha dito, principalmente das referências do Arif, né, com a Capitã Britânia lá da Inglaterra, o Doutor Estranho maligno, né, que era uma coisa que estava todo mundo querendo ver. Mas tem alguns furos de roteiro, também concordo. Um lance que eu também achei muito, muito estranho foi que o Doutor Estranho, a Feiticeira Escarlate, ela só tinha conseguido derrotar o Doutor Estranho porque ela tinha o Darkhold, né? Porque ela estava absurdamente forte. E ela conseguiu mandar ele para outras dimensões. Só que o Doutor Estranho maligno também tinha o Darkhold e ele estava há muito tempo lá, simplesmente estudando e parado da mesma forma que a Wanda estava. Então a batalha entre os dois Steves, Strands, eu achei um pouco fraca também. Eu achei todas as cenas importantes que eles deveriam dar enfoque, eles fizeram de uma forma um pouco corrida. Nossa, a luta do Doutor Estranho ali foi um bagulho, tipo, notas musicais. Muito rápido. Tipo assim, o cara aquele Doutor Estranho... Doutor Estranho que dominou o Darkhold contra o Doutor Estranho do universo normal, vamos dizer assim, e, tipo, ele é derrotado assim, tá ligado? Exatamente. Esses furinhos de roteiro, essas lutas que eram para ser maiores, esses momentos de tensão que eram para ser maiores, mas eles também são antagonizados por momentos que também tem uma pressão, uma tensão muito grande, como a perseguição da Wanda lá, que todo mundo ficou indo para aquela porta, aquele lado maligno dela. Além de que os aspectos técnicos do filme eu achei um filme um dos melhores da Marvel. Obviamente aquele olho no meio da testa do Doutor Estranho foi bizarro, mas assim, tiveram alguns aspectos técnicos incríveis. Eu achei o filme ele é inteiro feito no fundo verde, as cidades que a gente vê, os universos que a gente vê, aquele universo da porta, é tudo muito psicodélico, é tudo muito bonito, muito, muito animado, muito claro. E isso eu achei incrível, isso é uma coisa que eu achei muito bacana. E quando junta com esse roteiro, que tem algumas falhas, que dá um probleminha. Se fosse para dar uma nota pro filme, concordo um pouco com o Rinaldo, eu acho que ficaria entre 3,5, assim, 4 chorando, sabe? Assim, 4, assim, só se fosse a gente descartar muitas coisas e tentar dar uma relevada e falar, não, é um filme que estava experimentando algumas coisas, etc. Porque se fosse para falar 100% a nota do filme, ele é 3,5, assim, não é um filme que, apesar de ser um dos melhores filmes da Marvel, vamos dizer assim, né? Um dos filmes mais diferentes, um dos filmes de mais personalidade da Marvel, ainda assim eu acho que esses furos de roteiro e algumas coisinhas não tem problema de acontecer, elas só simplesmente não deveriam acontecer no ponto que a gente tá da Marvel, sabe? Assim, a gente já acabou o arco dos Vingadores, sabe? Tipo, foi um dos maiores eventos mundiais, o arco dos Vingadores. Então, assim, eles já tiveram muito tempo para aprender com os erros, já tiveram muitas formas de experimentar e de tentar, já ouviram muito feedback, então ver os mesmos erros de sempre, aquele mesmo padrão Marvel de errar igual sempre, é uma coisa que é um pouco frustrante para a gente que é muito fã e que acompanha praticamente todas vamos dizer assim, a Marvel expansiva, né? Vamos dizer assim, todas as instâncias da Marvel, tanto filme, quanto série, quanto desenho animado, é muito frustrante ver que eles continuam insistindo nas mesmas coisas. Então a minha nota seria 3,5 para esse filmaço do Doutor Estranho. Esse filme, eu acho que ele... Só um ponto antes de passar para o Léo. Esse filme eu acho que vai ser mais lembrado por ser diferente do que por ser bom, vamos dizer assim, sabe? Tipo, é um diferente que pende bem pro positivo. É um filme que eu assistiria de novo várias vezes. Mas eu acho que ser diferente e ser uma obra-prima são tão bem diferentes, sabe? Tipo, a Marvel tá criando uma armadilha muito grande dela, que é criar uma expectativa, mas na hora, tipo, não querer entregar, vamos dizer assim.
E aí, enfim, é só uma opinião minha. Gostei do filme, antes que digam que eu não gostei. Gostei, mas... Bom, eu lembro quando eu saí do cinema, eu saí assim, falando, poxa, que legal e tal, não sei o quê. Eu lembro que eu tinha dado 4,5 no Letterboxd, mas depois pensando assim, eu cheguei na conclusão que 4 é uma nota que eu me sinto confortável com o filme. Eu consigo pensar muito mais nas coisas que eu gosto do que eu não gosto. Então, a estética me lembra muito, toda a trajetória dos personagens eu acho muito boa. Eu acho que essas questões me deixam, assim, bastante interessados pelo filme. Eu gosto dessa parte e também, por mais que o filme tenha as suas dificuldades, seus problemas, suas redundâncias, seu padrão Marvel, ele é um filme que consegue sair do ponto comum e ser alguma coisa bastante interessante. Então, a minha notinha é 4. Então é isso, amigos. Queria agradecer a todos aí que estão acompanhando o podcast até aqui. Volte sempre, confira aí na nossa lista de reprodução, tem vários outros podcasts sobre filmes, sobre futebol, sobre esporte no geral, tem tudo aí que você quiser. Tem podcast sobre fim de mundo, podcast sobre teoria da conspiração, podcast sobre alienígena, podcast sobre o que você quiser, sobre religião, sobre fatos da atualidade, enfim. Sobre o Kanye West. Tem seu podcast perfeito. In the night I hear it talk, the coldest story ever told. Sobre Kanye West e sobre Britney Spears. Então é isso, tá? Confere aí na nossa lista de reprodução. Delicie, se inscreva, compartilha. E é isso aí. Valeu. Um beijo e até a próxima.